Seu dispositivo acaba de se conectar com uma frequência estranha e especial. Uma frequência de outro universo. Já é tarde demais para desistir. E você não vai querer desistir. ZY7 Além. Esta é a frequência 7 Além. A gente trouxe o horror de volta e você está embarcando em um ônibus sinistro para uma jornada para além dos limites da nossa realidade. Aqui, o impossível se torna possível, as sombras ganham vida e os mistérios do multiverso se tornam reais. Não perca a sanidade, segure-se em mim e prepare-se para encontros inexplicáveis. Experiências assustadoras de pessoas iguais a mim, iguais a você. Pessoas que podem estar ao seu lado. Feche a cortina, apague as luzes, mas nunca, jamais fique só. Eu sou Luciano Milici, seu anfitrião, amigo, guia e protetor nessa madrugada interdimensional. O cara que trouxe o universo paralelo para a festa. A partir desse momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nessa madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Eles foram contratados para trabalhar como porteiros em um prédio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Não foi uma experiência muito boa, vocês vão entender o porquê. Vem comigo para esses 3 relatos assustadores que só poderiam se passar em Sete Além. É isso aí, pessoal. É um prédio onde as pessoas são convidadas, são recrutadas para trabalhar como porteiros no período noturno, na madrugada desses prédios. Só que entre as regrinhas ali de trabalho existem 7 regras, no mínimo estranhas, que eu vou ler para vocês agora. Primeiro, nunca olhe diretamente para a janela por mais de 1 minuto se o seu reflexo desaparecer. Segundo, se ouvir passos à noite, finja que está dormindo até os passos sumirem. Terceiro, não atenda o telefone se ele tocar entre meia-noite e 1 da manhã, nem o interfone. Quarto, não entre no elevador entre as 3 e 4 da manhã. 5. Se encontrar qualquer objeto fora do lugar durante a madrugada, por mais estranho que seja, ignore. 6. Não use o banheiro entre as 2 e 3 da manhã, nem sequer entre nele nesses horários. 7. Se ouvir uma porta batendo no fim do corredor, bata o pé no chão com força 1 vez. Bom, essas são as regras estranhas, recebidas mais ou menos parecidas em 3 relatos que vocês vão conhecer agora. O primeiro relato é o relato da Ana, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2016, eu estava desesperada por trabalho. Eu tinha acabado de perder meu emprego em uma loja de roupas no centro de BH e com 2 crianças pequenas para alimentar, eu aceitaria qualquer oportunidade de emprego que aparecesse. Foi então que eu vi o anúncio colado em um poste perto do mercado, oferecendo uma vaga de porteiro em um prédio antigo que ficava numa rua estreita no centro da cidade. O pagamento era bom e eles não exigiam muita experiência. Achei que seria tranquilo. Quando cheguei ao prédio pela primeira vez, logo senti uma atmosfera pesada. As janelas estavam sempre fechadas e o ar parecia parado, como se o tempo não passasse ali dentro. Pensei que seria problema eu ser mulher. Pelo jeito, foi tranquilo. Não demorou muito para eu ser admitida. Parecia que ninguém mesmo queria trabalhar ali. Olha o sinal que ela já estava percebendo.
O gerente da administradora do condomínio, um homem calado e de aparência cansada, me mostrou todo o ambiente e me ensinou a atividade que até então seria simples. O problema foi quando ele me deu uma folha de sulfite e falou para eu anotar as regras que, segundo ele, não eram oficiais, mas eram obrigatórias. Nesse momento eu pensei, pronto, lá vem besteira. E ele falou: nunca olhe diretamente para a janela por mais de 1 minuto se o seu reflexo sumir. Se ouvir passos à noite, finja que está dormindo até os passos sumirem. Não atenda ao telefone fixo ou interfone se eles tocarem entre meia-noite e 1 da manhã. Não entre no elevador entre 3 e 4 da manhã. Se encontrar qualquer objeto fora do lugar durante a madrugada, por mais estranho que seja, ignore. Não use o banheiro entre 2 e 3 da manhã, nem sequer entre neles nesses horários. Se ouvir uma porta batendo no fim do corredor, não investigue. Apenas bata o pé no chão com força 1 vez. Achei ridículo, mas eu estava tão desesperada que eu aceitei. Ele me disse para decorar e seguir as regras e pediu que eu rasgasse o papel. Ele reforçou que se eu comentasse algo a alguém, ele diria que eu estava inventando. Perguntei a ele sobre os moradores do prédio e ele explicou algo assim: olha, há poucos moradores. Esse prédio serve apenas para marcar um ponto. Raramente alguém vai querer entrar ou sair de madrugada e o seu contato com os moradores será quase nulo. Eles sabem e não exigem muito da portaria de madrugada, fique tranquila. Como não temos dinheiro para colocar uma portaria eletrônica, somos obrigados a fixar uma pessoa aqui no turno em que ninguém quer trabalhar. O mais importante é não deixar a portaria vazia e seguir essas regras que eu te falei. Na primeira semana, o trabalho foi muito tranquilo. Durante a madrugada eu ficava lendo e era fácil seguir todas as regras. Nada de especial ou assustador aconteceu, exceto o telefone e o interfone tocarem no horário proibido entre meia-noite e 1. Confesso que quando tocou o interfone eu fiquei instigada a atender, porque poderia ser um morador. Ouvi passos algumas vezes e, como dizia a regra, fingir estar dormindo, como deveria ser. Foi esquisito eu, uma mulher adulta, ter que fingir algo. Porém, o estranho é que em uma dessas vezes, enquanto eu fingia estar dormindo, eu senti alguém entrando na sala onde eu estava e me olhando por alguns segundos. Eu fiquei arrepiada, instigada a olhar e com medo da pessoa me fazer algo, mas eu não me mexi. Certa noite eu ouvi um som diferente, algo como um arranhar suave vindo do fim do corredor. Eu me controlei para não ir ver, mas o som continuou por mais de 1 hora. Era como se algo estivesse tentando entrar. Eu estava com tanto medo que eu não conseguia me mexer. No dia seguinte, eu vi uma das portas do corredor entreaberta, mas não tive coragem de me aproximar. O começo real do meu pesadelo foi quando, numa noite, eu notei que eu não via o meu reflexo na janela preta e brilhante da guarita. Curiosa, eu esqueci completamente a primeira regra e, por um impulso, eu olhei para fora. Nesse minuto, eu vi algo do lado de fora, entre as sombras. Eu vi uma figura alta, muito alta, me observando de volta. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Gelei de medo. Era um homem muito alto com os olhos brilhantes e expressão ameaçadora. Então o interfone tocou e me tirou daquele transe. Eu parei para atender e quando olhei de volta a figura tinha sumido. Graças a Deus, eu pensei. Mas foi por pouco tempo. No interfone, uma voz infantil e feminina falou: "Tia, eu tô presa no elevador, me ajuda." A adrenalina foi a 1000. Uma criança presa ao elevador àquela hora? Que horas eram mesmo? Sim, eram 00:45, 15 para 1 da manhã. Ou seja, eu não devia ter atendido ao interfone nessa hora, mas aquele caso parecia uma emergência. O prédio era velho e o acesso às câmeras de segurança se davam por um computador igualmente antigo. Era preciso clicar em um link e esperar. Além disso, apenas uma câmera por vez era visível.
Assim que a tela se abriu, notei que o elevador estava vazio e parado no térreo. Eu ainda estava com o interfone no ouvido. A voz infantil começou a gargalhar e falou assim: "Não era para atender o telefone, tia." A voz foi engrossando e ficando áspera e no final falou algo muito assustador. "Não atenda." Eu gritei, peguei minhas coisas e saí naquele minuto. Nunca mais voltei àquele prédio, nem para receber o salário dos dias trabalhados. Esse foi o primeiro relato que eu recebi. O segundo foi do Adalto, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu morava em BH há 2 anos quando recebi uma oferta de trabalho inusitada em 2020. Um amigo me indicou para o emprego de porteiro de um prédio antigo no centro da cidade. Ele disse que o lugar pagava pouco mais que um salário mínimo, mas que tinha algumas regras estranhas para seguir e as tarefas eram bem tranquilas. Ele não quis me dizer muito, apenas que se eu seguisse as instruções tudo ficaria bem. Quando eu cheguei lá, o gerente da administradora me entregou uma lista de regras. Eram instruções bem específicas, mais ou menos assim: evite encarar a janela por mais de 60 segundos se perceber que seu reflexo desapareceu. Ao escutar passos durante a madrugada, finja que está adormecido até o som desaparecer. Evite atender o telefone ou interfone se eles chamarem entre meia-noite e 1 da manhã. Evite usar o elevador entre 3 e as 4 da manhã. Caso veja algo fora do lugar durante a madrugada, não toque nem arrume, mesmo que pareça estranho. Não entre no banheiro entre 2 e 3 da manhã. Caso ouça uma porta batendo no fim do corredor, não vá investigar, apenas pise firme no chão uma vez. Dá para perceber que as regras são as mesmas, na mesma ordem, mas com outras palavras. Na minha terceira noite, comecei a ouvir os tais passos no corredor. No começo pareciam distantes, mas depois foi ficando cada vez mais próximo, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Me lembrei da regra e fingi que eu estava dormindo, só que os passos não paravam. Eles andavam de um lado para o outro e eu podia ouvir a respiração pesada de alguém do outro lado da porta da guarita. Quando finalmente paravam, eu pensei em ir embora, mas eu sabia que eu precisava do dinheiro. Numa sexta-feira eu já estava de saco cheio. O som da porta batendo se repetia constantemente e aquilo me irritava demais. Por conta disso, em determinado momento, eu decidi pagar para ver. Olha o erro que ele fez. O som da porta batia e eu batia o pé. A porta batia e eu batia o pé. Mas nessa hora, eu me irritei e falei, quer saber, eu vou lá ver o que aconteceu. Quando o som da porta bateu e ecoou em todo lugar, ao invés de bater meu pé, eu fui em direção ao som para saber que diacho de porta estava batendo. Andei pelo hall até a sala do zelador e notei que era a porta dessa sala que estava batendo, a sala do zelador. Eu achei engraçado, afinal o motivo de toda a lenda e a regra era que a sala do zelador não trancava direito, ou seja, o zelador devia ser um cara esquecido que não trancava a droga da porta e ela ficava batendo com o vento, né? Não. Encostei a porta e ela se abriu novamente. Eu tive a ideia de pegar um calço ou algo pesado para tentar segurar a porta fechada, pois ela ficava abrindo cada vez que eu encostava ela. Só que eu não tinha nada à minha mão para colocar na porta e segurá-la. Então eu pensei, quem sabe não existe uma chave dessa porta do lado de dentro. Olha que ideia genial. Então eu fui verificar se havia uma chave do lado de dentro. Eu abri a porta e lá dentro eu me espantei muito com o que eu vi. Tinha uma escadaria gigante para baixo. Muito, muito grande. Era como se a escadaria descesse até o inferno e passasse um pouquinho dele. Tudo escuro. Era impossível aquela escadaria existir naquela arquitetura. Não fazia sentido ter algo assim. Fiquei tentado a descer. Era um corredor apertado, de pedra, sem acabamento e muito escuro. Coloquei apenas o primeiro pé no degrau e senti algo muito ruim. Um vento morno e um cheiro de animal morto, já passado de podre. Ouvi um som vindo lá de baixo. Pareceu uma voz masculina gritando.
chega aqui embaixo rapidinho. Olha só. Outra voz feminina gritou lá de baixo. Vem cá, vem ver um negócio. Então, mais 2 vozes me chamaram. Ei, você pode descer aqui? É só 1 minuto. Tem como me ajudar? Preciso de uma ajuda, vem cá, por favor. Eu pensei em responder, mas eu fiquei quieto. Então as vozes mudaram os argumentos e começaram a dizer: socorro, eu preciso de ajuda, disse uma. Eu caí aqui, pode vir aqui me socorrer? Falou a outra. Moço, me perdi da minha mãe, pode me buscar aqui embaixo? Gritou uma voz infantil. Eu tive certeza de que aquilo era coisa do demônio. Virei de costas para sair e as vozes se tornaram familiares. Daltinho, vem cá ajudar a mamãe, implorou a voz da minha mãe, que já tinha morrido há 12 anos. Ô Adalto, tem como me dar uma mão aqui, primo? Tô meio preso, falou um primo meu que mora na Europa. Eu coloquei a mão na maçaneta para sair, então as vozes mudaram completamente. Ficaram graves e demoníacas. Vem aqui agora, seu miserável, seu imprestável. Desce agora, é uma ordem, seu lixo. Saí do quartinho e fechei a porta assustado. Nesse segundo ela começou a bater rapidamente, fazendo um grande barulho. Bam, 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 bam. A única reação que eu tive foi a de obedecer a regra e bater o meu pé com toda a força no chão. 1 segundo depois disso, a porta bateu e fechou. Estava trancada. Corri na guarita rezando, peguei minhas coisas e sumi. No dia seguinte, voltei para conversar com o cara da administração. Ele falou que bastava eu ter obedecido às regras e eu não ia ter tido nenhum problema. Ele me ofereceu outra chance e eu aceitei. Me arrependi demais. Foi uma noite inteira de bateção de portas e eu batendo o pé em resposta. Faltavam 2 horas para acabar o meu turno, quando eu fui ao banheiro e encontrei no hall uma lata de molho de tomate bem no meio do cômodo. Eu lembrei que era para ignorar objetos e seguir para o banheiro. Assim que eu entrei e acendi a luz, eu vi, em cima da tampa do vaso, um triciclo infantil. Será que era do filho de algum morador ou será que fazia parte dos fenômenos daquele prédio? Eu resolvi não desafiar e voltei para a guarita. Dava para segurar um pouco mais a vontade de ir ao banheiro. O problema foi que, ao entrar na guarita, eu me deparei com um pneu de carro sobre a mesa. Era como se algo maligno zombasse de mim. Imediatamente eu fui embora. No dia seguinte, por ligação mesmo, eu avisei que não retornaria e agradeci a oportunidade. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial7além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Vamos agora ao terceiro relato, o relato do Fernando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estava com 24 anos quando vi o anúncio para o emprego. Era 2019 e eu tinha acabado de voltar para BH depois de passar anos em Aracaju. Precisava de dinheiro rápido, então aceitei trabalhar como uma espécie de porteiro ou vigia em um prédio que já tinha ouvido boatos de que era assombrado. O lugar era antigo. O cara que me contratou era tipo um síndico que cuidava de vários prédios. Ele perguntou coisas estranhas, se eu tinha medo. Falei que não. Se eu sofria do coração, falei que não. Se aceitava coisas do além, eu falei que sim. E por aí vai. Ele me perguntou se eu escrevia rápido. Eu falei que preferia digitar. Então ele disse, pega o celular aí e digita o que eu vou te falar. Era a rotina do meu trabalho. Coisas muito simples. Abrir o portão para os moradores, caso alguém quisesse entrar. Ele falou que era obrigado ter alguém lá, naquele local, na minha função, mas que meu trabalho seria muito tranquilo, muito restrito. Ele deu certeza de que poucos moradores quase nunca circulavam de madrugada. Eu quase não ia encontrar nenhum morador. É óbvio que eu achei que o cara estava amaciando a conversa para dar o bote.
E foi o que aconteceu. Depois de me passar as tarefas, ele falou assim: anote aí 7 regras. Ele disse que iam parecer regras estranhas, mas que era muito importante eu segui-las. Estava parecendo aquelas pegadinhas do Silvio Santos. As tais regras eram: se o seu reflexo desaparecesse na janela, não era para ficar com os olhos fixos por mais de 1 minuto. Se eu ouvisse alguém caminhando à noite, era para continuar parado como se estivesse dormindo até os passos pararem. Se o telefone ou o interfone tocasse entre a meia-noite e 1h, não era para atender. Não podia usar o elevador entre as 3 e 4 da manhã. Era para ignorar qualquer objeto que aparecesse fora do lugar, por mais bizarro que fosse. Não podia usar o banheiro no período das 2 às 3. Se uma porta batesse no fim do corredor, não era para investigar. Era para eu bater o pé com força no chão. Bem estranho. Eu tentava sacar se o cara ia rir dessa pegadinha, porque tudo aquilo parecia ridicularmente absurdo. Na 4ª noite de trabalho, eu estava no saguão quando umas 2h58 da manhã, o elevador fez um barulhão e desceu. Desceu sozinho até o saguão. Sem ninguém chamar, eu não apertei nenhum botão. Eu me lembrava da regra e por isso eu não entrei no elevador. Mas ele parou lá e abriu e parecia que estava me convidando para entrar. Algo dentro dele me atraía para dentro, mas eu não entrei. Acho que o fato de eu não cair na armadilha foi um sinal para que o prédio, o diabo, que quer que fosse que estava ali no prédio, começasse a tentar me atacar de todas as maneiras. O telefone e o interfone passaram a tocar nas horas proibidas, acompanhados pelo barulho da porta batendo, como uma sinfonia do inferno. Eu passei a encontrar os objetos mais absurdos nos locais mais improváveis do prédio. Os objetos pareciam estar lá para me provocar, para me causar mal-estar ou assustar. Alguns desses objetos me lembravam momentos da minha vida, momentos dolorosos. Outros objetos pareciam valiosos. E eu seguia as regras, ignorando cada objeto. Eu também via objetos colocados de maneira errada, como por exemplo o relógio da parede estava pendurado de cabeça para baixo. Uma cadeira estava em cima da mesa e coisas assim. Sou teimoso e não deixei aquilo me incomodar de maneira nenhuma. Depois de 1 mês de trabalho, o meu contratante veio me perguntar se estava tudo bem e se eu tinha flagrado algo sobrenatural. Eu contei a ele que sim, mas que as assombrações eram constantes. O homem se espantou e eu falei a ele em detalhes tudo o que eu estava presenciando. Chocado, ele até pareceu feliz e me disse que daria um aumento pequenininho. Eu pensei, já? Ele alegou que o seu maior sonho era encontrar alguém que pudesse aceitar tudo aquilo. Segundo ele, os poucos moradores sabiam do fenômeno, dos fenômenos, na verdade, né? E até cultuavam aquilo. Mas que ele, como administrador, só podia cumprir o contrato, não podia se meter. E a bucha de ter que encontrar pessoas para trabalhar sempre recaía na mão dele. Ele me contou então casos de pessoas que passaram por situações horríveis por desobedecerem às regras. Por exemplo, pessoas que ficaram olhando a janela em busca do próprio reflexo e depois viram uma imagem de si mesmas demoníaca. Também teve quem fingiu que dormia após ouvir aqueles passos, mas ao se sentir observado ergueu a cabeça para ver. Essas pessoas foram escravizadas por uma noite inteira. Um cara em especial disse que foi obrigado a trabalhar em uma espécie de mina de carvão no umbral até o amanhecer. Um rapaz entrou no elevador no horário proibido e sumiu. Só retornou 8 dias depois completamente traumatizado, com as roupas rasgadas e marcações de ferro pelo corpo. Teve quem testemunhou rituais estranhos no banheiro entre 2 e 3 da manhã, como se o cômodo, nesse horário, se unisse a outros espaços pelo mundo, sendo uma passagem única para todos esses pontos profanos. Enfim, muita coisa foi contada a mim por ele. Eu não acreditei e nem desacreditei. Sei que o trabalho me serviu bem até 2023,
quando eu resolvi por mim mesmo sair para trabalhar em outro lugar. A administradora do prédio, por meio do gerente, tentou demais me manter lá, mas eu já não tinha mais interesse. Não sei quem trabalha lá no momento, sei que o prédio ainda existe e alguns poucos moradores residem lá. Se vocês quiserem, eu posso oferecer a vaga para vocês. E esse foi o relato, ou melhor, os relatos do prédio inexistente, ou melhor, do emprego assombrado em Belo Horizonte. O que vocês acharam, cidadãs e cidadãos? Escrevam aqui embaixo a opinião de vocês e também hashtag quero me candidatar. Quem quiser, quem não quiser, coloca hashtag vaga assombrada, que é bem engraçado. É isso aí, 7 Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. E essa foi a Frequência 7 Além, a única que te leva com segurança e muitos sustos para outra dimensão. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo diretamente para os seus ouvidos. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. 7 Além, a gente trouxe o horror de volta. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Conseguimos desconectar seu aparelho, mas talvez algo tenha atravessado para o seu mundo. Fique agora com seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.